Aí, por fim, vou começar a apresentar os axiomas de ZFC, que é Zermelo-Fraenkel, com o axioma da escolha, que é choice, em inglês. Esse é o sistema formal, sistema axiomático, utilizado atualmente dentro da matemática, apesar de que a maioria das pessoas nem sabe que estão usando esse sistema, mas é esse sistema que está sendo usado. Ele foi inicialmente feito por Zermelo, um lógico alemão, se eu não me engano. Depois ele foi estendido por Fraenkel e depois foi adicionado o axioma da escolha, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois. Então vamos lá. Então tudo que a gente faz em teoria de conjuntos hoje, assim, quase tudo, né? Na matemática usual, que a gente faz intuitivamente, foi formalizado usando os axiomas ou sistema ZFC. Existem outros sistemas, mas vamos nos concentrar nesse por enquanto. Aí, vamos lá, vou começar a apresentar quais são os axiomas da teoria de ZFC. Primeiro, né, lembrar que a gente já introduziu nossa lógica, nossa linguagem da lógica, né? Então, esses axiomas, eles vêm para complementar tudo aquilo que a gente já falou de lógica. Então, a gente vai ver aqui quantificador existencial, quantificador universal, isso aqui é a bimplicação, é o se somente se. Então, considere como teoria de ZFC não só os axiomas de ZFC, mas a nossa linguagem da lógica. Aí, o primeiro axioma que a gente vai falar é o axioma da extensão. Aqui a gente tem ele formal, né? Na linguagem formal da lógica de primeira ordem. O que ele diz? Eu vou traduzir, mas primeiro vamos ler nessa forma aqui. Aí, só comentar que as letras pequenas daqui para frente representam conjuntos, né? X, Y, Z, por diante, são todos conjuntos. Então, quando eu falo para todo X, para todo Y, eu estou falando para todo conjunto X, para todo conjunto Y, e assim por diante. Então, vamos lá. Axioma da extensão. O que ele significa? Ele diz que para todo X e para todo Y, X, ou vamos falar, para todo conjunto X, para todo conjunto Y, X é igual a Y, se e somente se, para todo conjunto Z, Z pertence a X, se e somente se Z pertence a Y. Bem, vamos dar um exemplo concreto. A gente tem lá, esse axioma está falando sobre quando a gente pode falar que dois conjuntos são iguais. Quando eles têm os mesmos, ele está simplesmente dizendo que eles são iguais quando eles têm os mesmos elementos. Ou seja, se tem um elemento Z que pertence a A, na verdade eu vou mudar aqui, né? Não A, X. Conjunto X, conjunto Y. Se tem um elemento Z1 que pertence a X, e esse elemento também pertence a Y, para todo outro elemento aqui, qualquer Z que pertence a X pertence também a Y, e também o contrário, se Z pertence a Y, Z também pertence a X, então esses dois conjuntos são iguais. É simplesmente isso que está dizendo o axioma da extensão. Para dois conjuntos serem iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. Lembra que axioma estão falando, são as verdades que a gente aceita sem demonstração. Então, essa é uma das verdades que a gente vai aceitar aqui sem demonstração. São ao todo 10 axiomas. Então, toda a teoria de conjuntos é formulada em cima de 10 verdades. Então, tudo que a gente sabe sobre conjuntos, a gente tira de 10 proposições que a gente aceita como verdade sem demonstração. Axioma do vazio. O que esse axioma diz? Vamos ler ele aqui. Existe um conjunto X tal que, para todo conjunto Y, é falso que Y pertence a X. Ou então a gente pode colocar que Y não pertence a X, né? A negação de que Y pertence a X é Y não pertence a X. O que esse axioma está dizendo? Existe um conjunto, que a gente chama de vazio, que não tem nenhum elemento. É simplesmente isso que esse axioma está dizendo. A gente vai denotar
por essa bolinha riscada aqui, ou pelas chaves vazias. É um axioma do vazio que determina como verdade a existência do conjunto vazio. Agora a gente está apto a definir o que seria a relação de inclusão. A gente já falou, já definiu o que é a relação de inclusão lá em cima, só que foi de maneira informal, né? Foi fora da nossa linguagem que a gente está definindo aqui, que é a linguagem de primeira ordem. Como definir relação de inclusão na linguagem de primeira ordem? Dessa maneira. Esse símbolo aqui, ó, significa por definição. Então, a gente está definindo inclusão com relação, ó, usando outros conceitos que a gente já definiu antes. O conjunto X está contido em conjunto Y, por definição, dizer que, para todo conjunto Z, se Z pertence a X, então Z pertence a Y, né? De novo, a gente pode voltar lá na história. Aqui A é o conjunto dos polígonos. Ó, dos polígonos, sim. E B é o conjunto das figuras geométricas, né? Aí todo elemento de A pertence a B. Isso permite concluir que A está contido em B, por definição. Esse é um exemplo de como são feitas definições na nossa linguagem formal. E o axioma da extensão, usando essa definição que a gente deu aqui, que é da relação de inclusão, ele é equivalente a outra fórmula, né? A gente deu o axioma da inclusão usando essa fórmula aqui. Mas lembra que existem fórmulas equivalentes, né? Então, usando essa definição da relação de inclusão, a gente pode definir o axioma da extensão de outra maneira, que é essa. Para todo x, para todo y, x igual a y, se e somente x, se x está contido em y e y está contido em x. Isso aqui é o e, né? Isso aqui basicamente te diz uma estratégia de prova que é muito utilizada na matemática. Como que você prova que dois conjuntos, digamos, C e D, são iguais? Primeira coisa, você mostra que C está contido em D. Depois você mostra o contrário, que D está contido em C. Isso implica, ou é equivalente a dizer que C é igual a D. Né? Só tornar mais claro, falar que C está contido em D é falar que todo elemento de C é elemento de D. E falar que D está contido em C é falar que todo elemento de D é elemento de C. Então, se você prova essas duas coisas aqui, você prova que C é igual a D. Aqui, teorema, que é uma proposição que a gente vai provar. Para todo x, o vazio está contido em x. Ou seja, todo conjunto possui o vazio como subconjunto. Por quê? Isso aqui é o que os lógicos chamam de argumento de vacuidade. É um pouco difícil de entender, mas a lógica é a seguinte, né? A ideia é a seguinte. O que é precisa para que um conjunto esteja contido em outro? A gente volta na definição. Para que um conjunto esteja contido em outro, é necessário e suficiente que todo elemento que pertence a X pertença a Y. Aí agora a gente vê aqui. É verdade que todo elemento do vazio é um elemento de X, sendo X um qualquer conjunto? É verdade, mas como assim é verdade? O que acontece é que o vazio não possui nenhum elemento. Então, essa condição aqui, a gente fala que ela está satisfeita por vacuidade, né? A gente poderia provar usando a contrapositiva, né? O que é a contrapositiva? A gente está querendo provar que, isso aqui, né? O vazio está contido em X.
Isso é o mesmo que dizer que todo, todo P, todo P pertencente ao vazio, P é um conjunto, ok? Deixa eu apagar aqui, eu escrevi. Não, não, não. Se P pertence ao vazio, então P pertence a X. Aí, a gente já deu o argumento de vacuidade, né? A gente pode também provar de outra maneira, usando redução ao absurdo, que é a demonstração por contradição, outro nome para demonstração de contradição, ou usar a contrapositiva. Lembra que a contrapositiva de uma proposição do tipo que implica R é a proposição não R implica que, não que, certo? E a gente viu que mostrar isso daqui é a mesma coisa que mostrar isso daqui. Então vamos fazer isso aqui. A gente quer mostrar que se P pertence ao vazio, então P pertence a X. O que a gente faz? A gente usa a contrapositiva, que é simplesmente dizer que se P não pertence a X, então P não pertence ao vazio. Aí eu pego o conjunto, eu pego qualquer elemento que não pertence a X. É verdade que esse elemento não pertence ao vazio? É, porque o vazio não contém nenhum elemento. Então, pronto, isso aqui está demonstrado. Aí a gente demonstrou a contrapositiva, isso aqui foi demonstrado, isso aqui foi demonstrado. Pode pensar, se não entendeu, acho que pode pensar um pouquinho mais sobre essa questão de satisfação por vacuidade, ou então essa questão da contrapositiva. E ainda tem como demonstrar por contradição. Aí aqui eu só fiz uma observação aquela que é importante diferenciar entre pertencimento e o vazio estar contido e o vazio estar, o vazio pertencer. Não é verdade, isso aqui é falso, que o vazio pertence a todo o conjunto, né? A verdade é que ele está contido em todo outro conjunto, né? Então tem que tomar esse cuidado aí. Vamos lá, axioma do par. Acho que faltam uns 3 axiomas só, não vou dar todos hoje, porque senão fica cansativo. Mas aí vamos para o axioma do par. Vamos ler ele aqui. Para todo conjunto X, para todo conjunto Y, existe um conjunto Z, tal que para todo conjunto W, W pertence a Z, se e somente se W igual a X ou W igual a Y. Bem, o que esse axioma está querendo te dizer? Eu vou falar como um exemplo. Suponha que aqui eu fiz tanto x tanto quanto y igual ao conjunto vazio, porque é o único conjunto que a gente mostrou que existe. A gente mostrou não, a gente assumiu que ele existe, né? Então tá, a gente parte disso. A gente tem que partir dele. Suponha que existe o conjunto x, suponha que x seja e x e y sejam um conjunto vazio. Esse axioma está dizendo que existe o conjunto W, tal que W é composto por, pelo vazio 2 vezes. Enfim, esse axioma está dizendo que se existe x e existe y, então existe o conjunto cujo elemento é o x e o outro elemento é o y. Aí, substituindo, dá isso aqui. Aí, pelo axioma da extensão, a gente prova que esse conjunto é igual a esse aqui. Porque lembra, esse conjunto, todo elemento que é desse conjunto é um elemento desse conjunto, e todo elemento que é desse conjunto é um elemento desse conjunto. Então, basicamente é isso. Então, usando o axioma do par e o axioma do vazio, a gente provou que existe esse conjunto aqui. Então, a gente já provou, a gente já tem no nosso sistema formal a existência de 2 conjuntos. A gente pode continuar. Fazendo x
ser igual ao conjunto que contém só o vazio, que é esse conjunto que a gente criou aqui. E Y, o conjunto vazio, usando o axioma do par, a gente cria esse conjunto aqui. Então, a gente tem 3 conjuntos. E assim sucessivamente. A gente pode falar que, dar sequência nesse processo, né? A gente pode falar que X é o conjunto que contém vazio. E Y também é o conjunto que contém vazio. Então, disso, pelo axioma do par, eu consigo construir esse conjunto aqui. Que é igual a esse conjunto aqui. Pelo axioma da extensão. Ou seja, a gente já tem 4 conjuntos no nosso sistema formal. E por indução, você consegue construir outros. Por exemplo, esse daqui também, né? X é o que contém o vazio, e o Y é esse daqui. Então, pelo axioma do par, a gente consegue construir esse daqui, né? Não, agora ficou complexo. Vamos lá. Eu vou colocar esse aqui. Depois eu coloco esse aqui. Não, 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 tá errado. Aqui, né? Tá. Aí aqui. Beleza, é isso. E assim por diante, né? Então, usando o axioma do par, a gente consegue construir vários outros conjuntos. Partindo do axioma do vazio, né? Aí, vamos para o axioma da união. Ele diz que, para todo conjunto X, existe um conjunto Y, tal que para todo W, W pertence a Y, se e somente se existe um conjunto U, tal que W pertence a U e U pertence a X. Bem, o que esse axioma está querendo dizer? Em termos mais intuitivos, né? Dado esse conjunto aqui, mais esse conjunto aqui de A, cujos elementos dele são esse conjunto aqui, conjunto com 1 com 2, esse conjunto aqui e esse conjunto aqui, eu consigo construir um conjunto U, cujos elementos vão ser 1, o conjunto que tem só um 1, conjunto que tem só o 2, conjunto que tem só o 3 e conjunto que tem só o 4, né? Para todo x, aí no caso x é o nosso A, existe um y, não, esse aqui é o y no caso, tal que para todo w, aí w vão ser esses conjuntos aqui, w pertence a y, se e somente se existe um u, tal que w pertence a u, então esse aqui, suponha que esse aqui é o nosso w, né? A nossa variável w vai percorrer esses conjuntos aqui. Aí, se W pertence a Y, então existe U tal que W pertence a U, então aqui, esse aqui vão ser os nossos conjuntos U. Aí no caso W pertence a esse conjunto aqui e a esse conjunto aqui. Na verdade eu falei coisa errada, calma, gente. Isso aqui não é um conjunto, são os elementos. Certo? Não esquece que tinha essas chaves aí. Então, aqui, ó, existe U, tal que 1 pertence a U,
2 pertence a U também, é esse aqui. Aí o 3 pertence a esse aqui. 4 pertence a esse aqui. E U pertence a X, né? Quer dizer que U é um elemento de A, né? A aqui é X. Então, é isso. Acho que não precisa se preocupar muito em entender a questão técnica, né? De maneira técnica ou extremamente formal esse axioma, mas a ideia é isso. Se eu tenho um conjunto aqui, eu consigo formar o conjunto dado pelos elementos dos subconjuntos. Bem, essa é a ideia intuitiva, não precisa se aprofundar muito nisso. Mas, vamos lá. União de dois conjuntos. Usando esse axioma da união, a gente pode definir o que seria a união de dois conjuntos. Para todo x, para todo conjunto x, para todo conjunto y, existe um conjunto z, tal que para todo w, w pertence a z, se e somente se w pertence a x ou w pertence a y. Esse teorema aqui está dizendo que se eu tenho um conjunto x e um conjunto y, eu consigo mostrar, eu consigo construir conjunto que é dado pelo x união y, né? Se eu um conjunto aqui que tem o 2 e o 3, tem outro conjunto aqui que é o 2, o 5 e o 7. Eu consigo construir o conjunto x união com y, que é dado por... Aqui está dizendo que, na verdade, esse aqui é o z, na nossa fórmula, esse aqui é o z, que ele é formado da seguinte maneira. Ele é formado pelos elementos que pertencem a x ou os elementos que pertencem a y. Dessa forma, vai ter o 1, o 2, o 3, o 5 e o 7. Por que ele é um teorema e não um axioma? Porque ele é uma consequência do axioma da união. Ele é uma consequência do axioma da união junto com o axioma do par. Vamos ver se eu consigo demonstrar ele. Se eu não conseguir, eu apago isso depois, né? Edito isso no vídeo. Bem, vamos demonstrar que existe. Vou demonstrar como por que demonstrar? Porque a existência do conjunto união é uma consequência do axioma da união e do axioma do par. Como? Primeiro, eu não vou demonstrar formalmente, não. Vou demonstrar com exemplos. Se eu tenho o conjunto... Vamos voltar nesse exemplo aqui, né? Esse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4. Mentira. Acho que esse exemplo não é bom. Eu vou demonstrar nele. Ah, sim. Ok. Vamos dizer que X é o meu conjunto 1, que contém o 1 e o 2, e o Y é o meu conjunto que contém o 1 e o 3. Eu quero formar X união com Y. Como? Primeiro, eu uso o axioma do par para poder formar o conjunto que contém X e Y. Lembra que o conjunto par, ele permite a gente fazer isso. O axioma do par permite a gente fazer isso. Depois a gente usa o axioma da união para poder formar. E no caso, esse conjunto aqui é esse conjunto aqui. Depois a gente usa o axioma da união para poder formar o conjunto que tem o 1, o 2 e o 3. Esse conjunto é exatamente X união com Y.
Então, de novo, só retomando, por que que a existência do conjunto união é um teorema, não axioma? Porque ele é decorrente, uma proposição que decorre do axioma do par e do axioma da união.